Oi, eu sou a Mariana, monarca deste reino, apaixonada por comunicação. Nosso lema é dividir para conquistar e hoje eu tô com o Jair e a gente vai falar sobre tipos de investimento. Oi, Jair. Olá, Mariana. Obrigado pelo Eu que convite. agradeço a tua participação. Bom, meu nome é Jair Vegini, a minha formação é engenharia elétrica, eu sou consultor financeiro fazem um ano praticamente, mas eu gosto desse tema porque em 2009 foi meu primeiro contato na área dos investimentos. Então, desde então, eu fui no meu ambiente de trabalho sendo consultado, os meus colegas sempre pedindo dicas de investimentos, fui me aperfeiçoando e no último ano tirei essa certificação na área de investimentos e hoje nós ajudamos aí pessoas, clientes a mudarem de vida. O trabalho do Jair é bem legal, gente. Ele é consultor, ele é especialista nessa área de investimento, ele tem a chancela da Portfel Consultoria Financeira, que recentemente foi premiada. Não sei se vocês acompanharam, né, esse universo do mundo do investimento, mas eu já sigo o Jair há um tempo e lá no Instagram que eu vi que teve a premiação agora recentemente, né? Isso mesmo. Dentro da área de consultoria, a Portfel, que é uma empresa do Grupo Primo, ela tirou em primeiro lugar da melhor consultoria no Brasil. Olha só. Então, hoje nós já estamos com mais de 10 mil clientes e é um reconhecimento da consultoria, é um modelo sem conflito de interesse e é algo realmente uma gratificação que nós estamos no caminho certo. Foi bem bacana, assim, eu conheci o Jair recentemente e a gente teve um bate-papo onde ele me explicou toda essa diferença de trabalho do consultor, do que ele realiza, do propósito. É realmente uma pegada mais focada no investidor, no que é interessante para aquele investidor, para o perfil dele, né? Se faz sentido ou não, mais focado no interesse de quem está investindo do que da própria empresa, digamos assim, que ele presta a consultoria, né? Vamos entrar no assunto. Legal. Hoje, quais são os tipos de investimento além da poupança? Esquece a poupança, gente. Bom, O que a gente tem hoje no mercado? Bom, falando nas opções de investimento, nós temos várias classes. Basicamente, renda fixa, nós temos os títulos públicos federais, que é o tal do Tesouro Direto, nós temos CDBs, temos LCI, às vezes é um pouco uma sopinha de letras, né? Mas LCI é letras de crédito imobiliário, ou seja, o dinheiro vai para investimentos na área de imóveis. Tem as LCAs, que é as letras de crédito do agronegócio, então é para fomentar esse agro, né, que o Brasil é tão forte. Então isso aqui somente são as de renda fixa. Temos renda variável, que seria ações, fundos de investimentos e também a questão de fundos de investimentos tanto de renda fixa, fundos de investimentos de renda variável e de multimercado. Então, basicamente, esses são os principais opções na área dos investimentos. Vocês já perceberam que tem bastante coisa para a gente aprender, né? Que não é só o tal do CDB que o pessoal do banco nos orienta, que às vezes eles botam ali um título de capitalização que nem é muito investimento, né? Realmente tem um universo aí para a gente conhecer e é fundamental ter um consultor para nos ajudar, para realmente ver o que faz sentido, né? Precisa ter muito dinheiro para começar a investir? Só investe quem tem dinheiro. Não tem, sei lá, eu tenho 50 mil, dá para fazer alguma coisa? Olha, você pode começar, Mariana, muito antes desse valor. Na realidade, hoje, nós temos a opção de investimento no Tesouro Direto, que é o investimento mais, que a gente fala que é o risco soberano. No Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo. Então, você está financiando o governo e digamos assim, é o investimento que tem o menor risco entre os investimentos. Por quê? O governo, ele tem a máquina, o Estado na mão, ele tem a máquina de imprimir na mão. Então, no Tesouro Direto, hoje, você pode começar a investir a partir de R$30. É muito simples. Você faz a conexão com a sua conta do banco, faz uma aplicação na taxa Selic, que a gente fala, né? Então você tem liquidez, você pode, por exemplo, investir hoje e já retirar amanhã. Então é algo super importante na área de investimento, lembrando que antes de você começar a investir, você tem que montar sua reserva de emergência. O que seria a reserva de emergência? É aquilo que você vai precisar com liquidez.
Liquidez eu preciso hoje, eu solicito e hoje mesmo está na sua conta. Então, uma reserva de emergência, a gente menciona aí em termos de 6 meses do seu custo fixo. Imagina que o seu custo fixo é R$1.000, então você vai ter lá R$6.000 disponível com liquidez diária. Para você conseguir trabalhar com uma margem de segurança, né? Para você, Isso. qualquer coisa que aconteceu é o teu backup financeiro. Isso te traz uma paz, uma tranquilidade, todo mundo pode acontecer imprevisto, então você sabe que aquele recurso vai estar lá para te auxiliar nesses imprevistos que acontecem. Um ponto, recentemente eu estava renovando o seguro do meu carro, então eu percebi que até a própria franquia está aumentando. Sim. Numa eventualidade de um sinistro do carro, você tem que ter disponível aquele recurso. Então também seria uma reserva de emergência. A gente sabe que o brasileiro não é muito de guardar dinheiro. E daí? Tem algumas situações em que a gente se força a guardar dinheiro. São retiradas programadas, que às vezes a gente faz no próprio banco, né? Mas tu tem alguma dica de como a gente pode começar a construir esse hábito de ter uma reserva, de começar a guardar esse dinheiro? Ótimo ponto, Mariana. Na realidade, você tem que olhar a sua vida pessoal, a sua vida física, digamos assim, de pessoa física, igual pessoa jurídica. Eu acredito que tem várias pessoas aqui que trabalham em indústria. Todo ano a indústria faz o orçamento para o próximo ano. Sim. Quanto que vai gastar com pessoas, com maquinário, aquisições, o mesmo você tem que fazer para a sua vida pessoal. Quanto que eu posso gastar em alimentação, educação dos filhos, uma viagem, um curso, tudo isso você vai colocando e vai contabilizando. Ó, esse é o meu orçamento para 2025. Nós estamos agora aí chegando próximo de 2025. É um ponto muito importante agora você sentar em família, é importante o casal conversar. Quais são os nossos objetivos para o próximo ano? São esses. Colocar isso no papel e fazer uma programação. Por quê? A partir do momento que você faz essa programação, você começa a ter uma noção aonde que você pode reduzir e reduzindo vai sobrar um pedaço para você fazer daí a montagem de uma reserva de emergência ou um investimento se você já passou dessa fase. É bem importante você falar nisso porque nessa época do ano a gente começa sempre a pensar em coisas para fazer no próximo. Né? Bota ali as metas, faz o planejamento, alguns seguem, outros não, fica ali na gaveta, mas sempre tem esse pensamento, sempre tem esse, vamos agora planejar o que a gente vai fazer. E muitas pessoas não entram no quesito financeiro, não temos esse hábito, né? Algumas pessoas já, e está muito na moda, ou esteve muito na moda, a parte de ações, e muitas pessoas acham que investir é isso, é ações, mas a gente já observou no início da conversa que não é só isso. Esse tesouro direto já é um caminho inicial. Para quem de repente tem R$100, R$30, já dá para começar a investir. Isso Digamos mesmo. que eu tenho um pouquinho mais. O pessoal às vezes fala muito de perfil investidor, né? Correto. Isso ajuda bastante também na hora de decidir aonde fracionar. Porque, gente, o Jair já me falou antes que é bem importante a gente não colocar todos os ovos na mesma cestinha. Perfeito. É importante dividir para conquistar. E esse perfil investidor, como é que a gente descobre? Bom, esse perfil de investidor, basicamente, eu vou entender, né? A pessoa ela vai falar quais são os seus objetivos, eu vejo a idade, por exemplo, uma pessoa já no nível próximo à aposentadoria, jamais tem que ter ações na carteira. Por quê? Ela tem que ter liquidez, ela tem que manter o patrimônio que ela tem. Então, as pessoas já mais jovens, elas já têm uma predisposição à renda variável. Por quê? O tempo está a favor dela. Então, um exemplo da nossa cidade, nós temos a grande empresa WEG. Só para ter um dado, quem investiu na WEG em 2000, contando agora 24 anos, de 2000 para hoje, né, multiplicou em 300 vezes. Imagina quem colocou R$1.000 tem R$300 mil hoje, quem colocou R$10 mil tem 3 milhões hoje. Então, assim, o que o brasileiro não tem ainda é essa visão de longo prazo. Sim. Você começa hoje pequeno, com o passar do tempo você vai ver pouca mudança, mas chega um momento que você enxerga os juros compostos. É a mágica dos juros compostos. Eu tenho uma conta bem simples.
você investindo hoje R$ 500, em 10 anos você vai acumular R$ 100.000. Uhum. Você mantendo essa aporte de R$ 500, em 5 anos você já vai dobrar o valor, ou seja, já vai para R$ 200.000. E se você continuar 30 anos, você vai ter um montante de R$ 1 milhão. Então, o que colocar isso numa reta no início de 100 mil para 200 mil levaram 15 anos. Porém, os próximos 15 anos você vai chegar em 1 milhão. Então, é isso que é a mágica dos juros compostos, é a longo prazo. E a gente às vezes é tão imediatista. É verdade. A gente não pensa nisso na hora. A gente pensa assim, vou investir tanto, quero ganhar tanto. Ah, mas vai demorar tudo isso? E às vezes a gente, né, não faz porque acha que vai demorar. Mas aquelas pessoas que acabam fazendo quando... já passou 15 anos, passou 20 anos, ela já teve uma reserva, já tem uma reserva, e você às vezes não, porque você ficou pensando no tempo. Você ficou ali fixado em um dado que nesse momento não vai fazer muita diferença, mas a longo prazo vai. Quando a gente fala de liquidez, vamos traduzir assim, vamos ver se eu peguei. Liquidez é um dinheiro rápido, imediato. Isso mesmo. Então, por exemplo, eu que já estou pensando lá na aposentadoria, eu preciso de algo que rentabilize, mas que me dê uma liquidez mais rápida. Eu não tenho esse tempo de quando eu tinha 20 anos, 15 anos, para ter um montante maior no final, né? Então, esse tipo de orientação que a consultoria presta, né? Isso. E quando que eu, acho que eu preciso de um consultor, ou não, consigo começar a fazer sozinha? Quando que a gente precisa prestar atenção que está na hora de pedir ajuda? Bom, o consultor ele entra a partir do momento que você estabeleceu a sua reserva de emergência. Quando você vai pensar em investimento, você tem que pensar, como você já falou, em diversificação. Uhum. Então, o consultor ele entende quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Uhum. Para cada prazo existe um tipo de investimento. Então, nós, como consultores, nós avaliamos esse perfil do cliente e traçamos um plano para você sair do ponto A e chegar no ponto B. Então, nós precisamos entender os objetivos do cliente, primeiro ponto, e dar todo o suporte até emocional. Você, por exemplo, vai ter que ter um percentual em liquidez, ou seja, aquilo você não pode investir, vai ter que estar disponível por uma eventualidade. A outra parte, eu vou colocar um investimento com prazo de 1 ano, 2 anos. Então, essa montagem, o consultor te auxilia. Hoje, por exemplo, tem pessoas que passam por um processo de uma aquisição de um imóvel. Uhum. É algo super importante e, às vezes, a pessoa vai simplesmente no banco e não tem um entendimento se aquela taxa está legal, se tem alguma opção mais viável. Uhum. Então, o consultor ajuda também nessa aquisição do imóvel, por exemplo, ajuda num processo de, eu estou chegando numa idade já de aposentadoria. Como é que eu vou pensar em passar isso para os meus filhos, para as próximas gerações? Uhum. Tudo que você fizer planejado, ou seja, tem mecanismos legais de você passar aquilo que você montou com muito esforço na sua vida profissional para as suas próximas gerações, de uma maneira a pagar menos impostos. Uhum. E uma maneira de você ter uma clareza, né, e evitar até conflitos na própria família. Sim. Então, tudo que você faz antes de um evento, você consegue... De uma fatalidade, né? Todo mundo sabe que um dia vai partir. Por que não eu já fazer uma antecipação desta, por exemplo, essa passagem de um patrimônio em vida, você não vai pagar imposto, uma previdência, que é também algo muito importante, porque uma previdência, por exemplo, se eu tiver uma fatalidade, a previdência ela vai automaticamente para o meu beneficiário. O meu beneficiário não precisa ser da família, eu posso escolher pessoas para receber a previdência. Então imagina para uma pessoa, a minha família que tem que arcar com todos os custos do inventário. Então a previdência ela facilita, ela cai já na conta em poucos dias e você tem esse conforto uma num segurança. no momento que a família está passando por uma situação delicada, Emocional, porém a questão financeira está mais resolvida. Eu gostei que você comentou sobre filhos, porque às vezes a gente não faz pra gente,
mas quer fazer para os filhos, né? Aí, nesse sentido, temos mais tempo. Correto. Qual que seria a sua indicação para quem está pensando, de repente, fazer alguma ação para os filhos? Bom, Digamos, que eu pudesse, de repente, fazer isso amanhã. então, hoje o mecanismo da previdência, pensando nos filhos, é algo que você pode utilizar. Por quê? A previdência é algo que você vai investir hoje e vai pensar em retirar daqui 10, 15, 20 anos. Então, hoje, você que é pai, que tem uma preocupação com o filho, você pode programar uma previdência, pode ser em seu nome mesmo, mas já separada para os seus filhos. Então você pode colocar eles como beneficiários e fazer o aporte mensal. Na mágica aí dos juros compostos, nós temos a questão tempo, a questão juros, ou seja, quanto que isso está sendo remunerado, e tem a parcela do aporte. Então o aporte ele é muito importante a longo prazo. É o aporte que vai definir quanto que você vai conseguir juntar para o seu filho. Falando em previdência, vamos explicar a diferença VGBL e PGBL. Legal, ótimo ponto. Que até hoje, se me perguntar, eu não vou saber dizer 100%. Eu sei que uma incide no imposto de renda, a outra não, mas em determinados momentos. Né? É isso mesmo. Bom, para quem hoje é CLT, se você é CLT, se você tem carteira registrada, se você paga imposto de renda anual, a melhor opção para você é o PGBL. O PGBL, ele te dá a isenção de imposto de renda. Se você, por exemplo, vamos fazer uma conta bem simples aqui. Imagina que durante o ano de 2024, você recebeu R$100 mil. O que o governo ele autoriza você? Pegar 12% desse seu rendimento e investir em previdência. Então, você investindo hoje, você investindo R$12 mil, você recebe no próximo ano, na sua declaração de restituição de imposto de renda, R$3.300. Então, assim, aonde é que tem um investimento que você coloca R$12 mil e no próximo ano você recebe R$3.300 de volta? Isso equivale a uma rentabilidade de 27,5%. Então, para você que tem a carteira assinada e hoje paga imposto de renda, pensar em previdência PGBL é muito importante. E a VGBL se encaixa, então, quando eu não declaro? Na realidade, o VGBL ele não tem a isenção fiscal. Você investe, por exemplo, na previdência do seu filho. Então, você não tem você não deixa de pagar imposto. Porém, é um mecanismo, o VGBL, ele é praticamente um seguro de vida. Por quê? A partir do momento que você está pagando e parte desse mundo, você automaticamente o valor vai para os seus beneficiários. Então, o VGBL ele é uma forma de seguro, porém, você tem essa facilidade de um planejamento de longo prazo. Quanto que eu quero disponibilizar para os meus filhos? Então, você, por exemplo, o seu filho chegou na idade de fazer uma faculdade, você pode utilizar esse recurso. Sim. Hoje, um recém-nascido, daqui a 18 anos, você vai se programando para ter esse investimento em previdência, que seria o VGBL. E vou contar algo bem pessoal, assim. Quando o meu pai partiu, a gente nem imaginava que ele tinha todas essas providências. E realmente, para a família, dá um cenário de segurança, de respaldo financeiro, de ficar tranquilo, porque você já está naquele calor do momento. Aí imagina você pensar em dinheiro, né? Então faz muita diferença realmente para quem fica, para a família, viúva, enfim, né? Ou viúvo, filhos. Então é importante realmente a gente pensar nisso. Às vezes a gente foca muito em rentabilidade, em ganhar dinheiro. Mas o investimento não é só ganhar dinheiro. Às vezes ele é segurança, né? Isso. Eu vou até contar um caso de um cliente. Ele é médico, né? Então, ele era o único provedor da família. A esposa, eles não tinham filho. A esposa, ela vivia do rendimento deles. E por ser um médico de sucesso, ele tinha vários imóveis. Então, ele era um médico bem sucedido, né? Ele tinha mais de 10 milhões em imóveis. Aí, ele não tinha ainda 50 anos, ele partiu.
Então imagina, ele tinha Super 10 novo. milhões em imóveis, ou seja, patrimônio imobilizado. A mulher, ela deixou de receber aquele rendimento que ele trazia para casa, Uhum. e aí com um inventário de 10 milhões. Então, para você ter uma ideia, o inventário que você Caraca. não se programa, de onde é que ela vai tirar o Ela dinheiro? tá sem a tal da liquidez, gente. Isso, ela estava sem essa liquidez. O que aconteceu nesse caso? Veio um advogado, né, um escritório de advocacia, ele pegou metade do patrimônio para fazer todo o processo de Uhum. inventário. Nesse caso, o VGBL, se ele tivesse programado, por exemplo, investido em VGBL lá 10% de todo o seu patrimônio, esses 10% cairia líquido para a esposa poderia ter digamos, o recurso para fazer todo o Uhum. Com processo de calma. inventário com calma e assim, e manter toda uma estrutura. Imagina vários imóveis, tinham funcionários, tinha manutenção, então tudo isso com um simples VGBL, programando isso de uma forma bem legal, você não fica exposto a todo um processo de inventário. Então, aquele valor de 10% do patrimônio dele iria diretamente para a conta do beneficiário, que nesse caso seria a esposa. O outro lado da moeda agora. Queremos ganhar dinheiro. Qual é a sua dica para aquele que está ali, está com sangue no olho, vou começar a investir porque eu vou ganhar milhões? Qual seria uma possibilidade para ele, de repente, dar uma olhada? Ah, isso aqui pode ser interessante para você começar a investir, Bom, pensando em rentabilidade. legal. Hoje, dentro do universo de investimentos, né, nós temos, como eu já falei, renda fixa, renda variável, fundos de investimentos e um dado também bem interessante para quem quer, que a gente fala, ter uma diversificação mais complexa, digamos, é até estar exposto a um ativo internacional. Imagina, Olha! e isso é possível hoje no Brasil, você fazer um investimento dentro da Bolsa de Valores, né, que seria o Ibovespa, né, atrelado a um ativo internacional. O que acontece? Hoje nós estamos vivendo uma alta do dólar. Então, se você tem um ativo que ele está atrelado ao dólar, você vai estar investindo numa economia que Estados Unidos é uma economia gigante perante o mundo todo, então seria uma diversificação e ainda você aproveitaria o movimento da valorização do dólar. Então, para quem tem um patrimônio hoje muito grande, por exemplo, nós na consultoria da Portfel, nós temos clientes milionários que têm até um mecanismo de uma offshore. O que seria uma offshore? Às vezes o pessoal assimila a offshore com algo ilícito. Não, é que é igual ao dinheiro, pode ser usado para o bem ou para o mal. Uma offshore, ela também pode ser utilizada de uma maneira não correta, ou você fazer um investimento fora do Brasil e aquele investimento ele não cai, por exemplo, dentro do inventário. Então, para as pessoas aí, os empresários que têm um capital muito grande, nós temos também essas alternativas de investimento com uma offshore, que seria colocar uma parcela do seu investimento fora do Brasil. Então, nós também montamos essas estruturas, tudo de uma forma legal dentro da Portfel Consultoria. Isso é novo para mim. Então, esse cenário seria para alguém que já tem um pouco mais de corpo para investir e também para quem já é mais arrojado. Isso mesmo. Né? E principalmente para quem quer não ficar, que a gente fala no risco Brasil. Você ter uma parcela fora do Brasil. Por quê? Nós não sabemos da nossa economia como vai ser lá no futuro. E eu sei que a economia, por exemplo, brasileira, só para você ter um dado, hoje, olhando o nível mundo, a economia do Brasil, ela corresponde a nível mundial menos de 3%. Então é muito pequeno. E aí você expondo ao mercado americano, que passa de 50% da economia mundial, então você está num mercado muito mais maduro,
muito mais eficiente, então você tem uma parcela lá. Claro que você está residente no Brasil, você não faz sentido você colocar tudo em dólar, porque você não está vivendo em dólar. Sim. Agora, essa diversificação é muito importante. Olha que legal, que dica legal. Isso. Bem interessante. E como que a gente enxerga esse momento de saber que é uma boa opção de investimento para mim? É através de uma ajuda de uma consultoria? Tipo, faz sentido eu investir numa renda fixa? Faz sentido eu colocar um pouquinho desse bolinho fora? Como é que a gente sabe que a gente está tendo um bom direcionamento, que a gente está seguindo um bom caminho? Bom, hoje, inclusive em novembro, a regulamentação da CVM, o que seria a CVM? É a Comissão dos Valores Mobiliários. A CVM, ela é um respaldo para o cliente, ou seja, ela está no lado do cliente para proteger ele. A CVM, ela publicou agora uma normativa que vai facilitar a vida do cliente. Em que sentido? Por exemplo, hoje, as pessoas que buscam investimento fora do banco tradicional, ela tem a opção de ir para uma assessoria. Eu sou no modelo consultoria. O meu modelo ele já é transparente. Eu coloco lá qual é o percentual, o FII fixo, né? Ou seja, quanto que ele vai me pagar por um ano. A assessoria, até então, ela não cobra esse valor, porém ela não mostra quanto que está embutido de comissão. E a partir desse mês de novembro, agora a CVM ela está cobrando de todas as corretoras para mostrar, exemplificar, né, quanto que o cliente está pagando pela comissão daquele produto. Todo produto ele tem uma forma de remuneração. Por exemplo, uma LCI, uma LCA, um CDB que você comentou, um fundo de investimento, ele tem a comissão que é a forma do assessor ser remunerado. Então, hoje, esse marco regulatório que veio beneficiar ao cliente, ele vai poder ver lá, opa, não me é cobrado nada, porém, agora eu sei que eu estou pagando, por exemplo, 1, 2, 3% de comissão para o assessor. E lembrando, né, que eu, no modelo de consultoria, eu já pratico essa clareza, porque no meu modelo eu sou proibido de receber a comissão. Então, automaticamente, o cliente que ele está numa consultoria, por exemplo, conectado na XP ou no BTG, nós consultores, na realidade, nós devolvemos todas as comissões dos produtos de investimento. Esses produtos que eu já mencionei hoje. Então, o nosso modelo ele já é transparente e agora vem uma transparência que o cliente vai poder enxergar com o assessor aonde está, qual é a comissão que ele está pagando. Vai ficar muito mais claro. Cartas na mesa, gente. Vai ser assim. Como você já tocou, eu vou puxar. Qual a diferença banco-financeira? Bom, banco hoje ele conta com recursos, por exemplo, cheque, o tal talão de cheque especial, ele conta com conta corrente, são os recursos tradicionais dos bancos, financiamento, só que ele tem aquela rigidez, aquelas taxas, toda aquela questão de, digamos assim, ser remunerado. Hoje, uma financeira, ela vem nessa democratização do investimento. Então, é muito simples, fácil hoje abrir uma conta numa financeira, numa corretora de investimento, né? Hoje nós trabalhamos mais com a XP Investimento e o BTG, elas são uma das maiores do Brasil. Existem outras menores, Rico, enfim, existe um leque de oportunidade. As assessorias, elas têm essa facilidade de cobrar menos taxa comparado com os bancos, porém não tem o recurso lá de uma conta corrente. Então, são duas coisas distintas. Eu preciso de um banco, claro, precisa lá para a questão do dia, né? pagar os boletos. Pagar os boletos, isso mesmo. Agora, quando se pensa em investimento, você tem essa facilidade de ir numa corretora. Imagina assim, Mariana, a corretora ela é um shopping dos investimentos. Lá dentro eu posso escolher em qual banco investir. E assim, não é a corretora que vai ficar com o seu recurso. A partir do momento que você faz uma contratação de um CDB, por exemplo, do banco C6, do banco Inter, você está comprando aquele produto e a corretora ela não fica com esse produto. Você
compra o direito, esse meio é regulamentado, então imagina que algo que é pouco provável, mas imagina que uma XP, uma BTG quebra. O seu recurso ele vai estar lá protegido. Existem outros mecanismos que a gente não falou, por exemplo, dentro do CDB existe o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Imagina que você tem um investimento, por exemplo, no tal do C6 no Inter, e esse banco quebra. Então o FGC hoje, ele te devolve o teu dinheiro limitado a 250 mil por CPF. Então, qual que é a estratégia de investimento? É fazer uma diversificação. Imagina que a pessoa tem um patrimônio em investimento relevante de 1 milhão. O que eu vou fazer? Eu vou colocar 200 mil no banco A, B, C e D. Por quê? Se acontecer de quebrar vários bancos, o que nós não passamos ainda isso no Brasil, né? Você tem essa cobertura do FGC. De outros lugares também. Isso mesmo. Então é importante você diversificar, não concentrar num banco, porque a partir do momento que o banco pode quebrar, você vai estar concentrado todo o seu risco, digamos, num banco. Você vai estar lascado. E assim, o FGC é um mecanismo bem legal, porque você aciona, ele tem um período aí de avaliação, mas automaticamente o dinheiro ele devolve. Então, eu tenho, por exemplo, essa preocupação, né, com os meus clientes de sempre fazer essa limitação em CDB, LCI, LCA em 200 mil, porque você vai ter um rendimento, se ele está para 2, 3 anos, então mesmo daqui 2 anos ele não vai ultrapassar os 250 mil, que seria a cobertura do FGC. Indo por esse viés, como que a gente pode evitar um golpe? O que a gente tem que se ater, observar na hora que for, de repente, contratar um consultor ou for olhar uma financeira, para que a gente, né, saiba que ela tem esse respaldo, que ela é normatizada, para a gente não cair numa cilada aí. Mariana, isso hoje em dia, infelizmente, como nós fizemos um trabalho sério, que é regulamentado pela CVM, como eu já falei, que é a Comissão de Valores Imobiliários, existem vários golpes aí, pirâmides, que é fora do mercado regulado. Esses golpes, eles te atraem com uma rentabilidade fora do comum. Então, assim, se você recebe uma proposta pagando algo que não é praticado pelo mercado, já é um ponto de atenção. Para desconfiar. Isso. Avalia, procura pelo CNPJ, faz uma busca na internet, não caia em golpe. Não caia nesta propaganda enganosa de altos ganhos, porque infelizmente hoje tem muitos clientes meus que eles já passaram por golpes, hoje eles vieram com a consultoria porque eles falaram, não, Jair, já perdeu dinheiro. Eu já perdi dinheiro, agora eu preciso investir o meu dinheiro de uma forma tranquila, de uma forma a mitigar os riscos, ou seja, reduzir os riscos. Então, o primeiro ponto é essa questão de uma rentabilidade muito fora do comum. Esse é um ponto de atenção. E outro ponto que, infelizmente, hoje o noticiário informa a questão dos jogos, por exemplo, o jogo do Tigrinho. Pois gente, não. Fazer um parênteses aqui. Fiquei sabendo de, assim, gestores, empresários que, teoricamente, têm acesso à informação, que tem um certo conhecimento caindo no joguinho do Tigrinho, gente. Que é isso? Na realidade, o que é? É um vício. Ele te dá uma remuneração para você se viciar, digamos assim. O ganho inicial. E isso, você depender daquilo. E aí, depois que você tem aquela dependência, você começa a perder dinheiro. E as pessoas, Mariana, é muito importante porque é algo muito preocupante. Às vezes, na própria família, ou filho, ou algum parente, ele está no processo de perda de dinheiro e ele não se dá conta. Então é sempre importante conversar essa questão dentro da família, porque esse é um mecanismo que ele não é algo de longo prazo. É alguma coisa momentânea que ele vai estar pegando o seu dinheiro e em algum momento ele vai deixar de existir. Então é uma preocupação que nós temos, sempre divulgando. Tudo que é muito fácil, desconfie. Desconfie.
essa história de que eu conheço um cara, um amigo meu, dá o dinheiro para ele vai fazer dobrar esse dinheiro, desconfie, porque não é bem assim. Só que assim, a gente acha muito esclarecido, mas às vezes acontece com uma pessoa ali tão próxima a você que você pensa, nossa, a gente tá suscetível, a gente às vezes se deixa brilhar os olhos pela emoção ou pela sensação de que, nossa, eu tô fazendo um bom investimento e no final você acaba perdendo, às vezes, uma economia de uma vida. Isso mesmo. Né? Tem todo um mecanismo, eles deixam você ganhar, aí a pessoa lá começa a ganhar, começa a divulgar, aí quando você entra o negócio quebra e você perde dinheiro. Infelizmente, por isso que a minha recomendação, hoje nós temos as instituições dentro da CVM, que é regulamentado, que você pode ir com tranquilidade, consultar, procurar um consultor de investimento. Pô, eu recebi uma herança que eu não sei como lidar. Procura um consultor de investimento, porque ele vai entender quais são os seus objetivos. Eu quero usufruir, eu quero viver de renda desse investimento. Dependente do montante, é possível, dependente do seu custo de vida, é possível. Então procure uma pessoa de renome, uma pessoa que esteja dentro do mercado regulado para te orientar nessa questão dos investimentos. Sim, e até porque às vezes o que acontece, assim, que eu vejo dentro da minha bolha, né, que o pessoal fala bastante agora, ganhei o dinheiro, vou começar a investir em imóveis, mas se o meu caso eu preciso da tal do dinheiro rápido que é a liquidez, o imóvel talvez não seja uma opção. Porque até você vender, ou às vezes você quer um dinheiro rápido e você acaba queimando aquele imóvel. Então, às vezes você se mete a construir casa, a construir apartamento, mas não é o ideal para você. Às vezes você fica ali calmo, deixa a consultoria trabalhar com esse dinheiro para ti, vai ser muito mais produtivo e mais tranquilo para você do que lidar com pedreiro, com obra e depois querer vender e não conseguir. Né? Você foi num ponto importante. Eu não sou averso ao investimento imobiliário, mas assim, a concentração, existem clientes que têm todo o seu capital investido em imóveis. Sim. Então, essa que é a preocupação. Isso que é ruim, não ter um equilíbrio, né? Concentrar tudo na mesma cestinha, que é o que a gente começou lá no início, né? Às vezes, vou voltar nessa questão do tempo. Ele é amigo ou é inimigo, o tempo? Bom, ele é... Depende, ele vai falar depende, eu já estou sentindo. Isso mesmo. Depende. Se você usar o tempo a seu favor, você comentou da poupança. Um dado importante aqui, ó. Nos últimos 30 anos, desde 1994, quando foi a criação do Plano Real, se você tivesse investido na poupança, você teria multiplicado o seu valor em 16 vezes. O mesmo dinheiro aplicado num título público federal, que a gente falou no CDI, você teria multiplicado em 76 vezes. Ou seja, você teria multiplicado em 30 anos 5 vezes o mesmo valor investido em poupança. Então, assim, a pessoa às vezes ela olha o rendimento hoje da poupança, ele é 0,5 mais TR. Então, de 0,5 para 1, 0,9 parece pouco. Mas a longo prazo vai sair de 30 anos para 16 vezes na poupança para o CDI em 76 vezes. Então, o tempo, respondendo a sua pergunta, se você se aproveita dele, ou seja, se você começa a investir cedo, ele está a seu favor. Agora, se você deixar lá para a sua velhice, não, agora eu vou querer investir, realmente ele vai estar contra você. Por quê? Você não vai se aproveitar dos juros compostos. Juros compostos, imagina que ele é uma curva exponencial. Então, o tempo nos juros compostos, ele conta muito, o seu aporte é muito importante, e aí você, encurtando o seu tempo, para a pessoa aí que está aposentada, que agora vai se preocupar com as finanças, infelizmente não vai estar a seu favor. Agora, se você jovem, que você tem essa noção de investimento, quanto mais cedo você começar, você vai utilizar do benefício do tempo. Quero tocar num ponto agora que o Jair, eu vou pedir para ele me ensinar. Vamos lá. Taxa Selic. Eu sei que ela influencia bastante no nosso dia a dia. Porque assim, as pessoas assim dessa área de comunicação, de marketing, a gente às vezes, né, fala, dá uma lida, mas não entende assim tão profundamente quanto um financeiro. Taxa Selic, quando é importante, observa, acho que é importante você dar uma olhada na sua carteira de investimento ou mudar um pouco a tua estratégia, porque aconteceu tal coisa na taxa Selic. Essa variação dela, o quanto que eu tenho que monitorar?
Ótimo ponto. Vamos falar somente de renda fixa. A taxa Selic, ela varia conforme o passar do tempo. Hoje, a taxa Selic, na última reunião do cupom, eles estabeleceram ela em 10,75. Ou seja, no ano ela vai render 10,75. Se você colocar R$ 10.000 no início do ano e deixar por um ano, hoje você teria no final do ano 11.750. Então, hoje desculpa, 10.750. Então, a taxa Selic, ela é um pós-fixado. Dentro da renda fixa, eu posso investir em pré-fixado, inflação e o pós-fixado. Como assim investir na inflação? Olha só, imagina que vamos trazer um pouco de como é que funciona o mecanismo. O governo, ele usa a taxa Selic para definir. Ela é taxa de juros. Ela vai balizar. Vai balizar Tá. Investimento, financiamento, tudo que fala na área de financeira vai seguir a Selic. Tá. Como eu falei, hoje está em 10,75. Se a gente voltar aí para a época da pandemia, a Selic ela estava 2% ao ano. Imagina que todo o seu capital estava num pós-fixado, ou seja, na Selic. Naquele ano inteiro, o seu rendimento anual foi de somente 2%. Então, como é que eu fujo dessa exposição somente ao pós-fixado, ou seja, a Selic? Você hoje, dentro do Tesouro Direto ou dentro de qualquer instituição financeira, você consegue comprar uma taxa que é o tal do IPCA, que seria a inflação. A inflação, ela varia conforme a lei da oferta e demanda. Então, a inflação hoje, ela está em torno de 4,6. Ela varia. Cada mês, imagina que todo mês o IBGE ele faz uma comparação da cesta básica, ou seja, produtos na cesta, no Brasil inteiro, eles fazem o acompanhamento. Sim. Esse valor da cesta aumentou, opa, inflação subiu. Diminuiu, opa, a inflação abaixou. Então, você pode investir na inflação. Hoje, você consegue, por exemplo, o tal do IPCA+, IPCA mais 7, IPCA mais 7,5. Se a gente hoje falar que a inflação está em 4,5 e eu tenho uma taxa a mais de 7,5, então você tem uma rentabilidade aí de quase 12% ao ano. Então você vai estar exposto à inflação. Se a inflação sobe, como a parcela IPCA, você vai também subir e mais o percentual lá dos 7%, que é em média hoje praticado no mercado. Então você vai estar atrelado à inflação. E também você pode fazer um investimento pré-fixado. O que seria o pré-fixado? Você hoje investe, sabendo daqui 1, 2 anos, quanto que você vai receber. Então, tudo isso, ela parte de uma estratégia de investimentos diversificados. Eu aproveito esse movimento da Selic em um percentual da minha carteira, aproveito o movimento da inflação e também aproveito o movimento do pré-fixado. Vocês entenderam que daí vocês ganham de todos os lados? Por isso que é importante diversificar, porque se de repente a gente tem uma baixa de um lado, o outro supre, e assim você vai trabalhando o teu investimento. Isso, o mercado é cíclico, o mercado ele tem as oscilações. E o investimento, ele fazendo uma carteira bem diversificada, você vai aproveitar esse movimento do mercado. Sim. E lembrando, sempre uma carteira de investimento, você tem que ter o horizonte aí de longo prazo. Então você vai aproveitar toda essa aumento, essa variação do mercado. E acompanhar, né, gente? Esse é o papel do consultor financeiro. Ele vai estar ligado, ele vai te orientar, ele não vai tomar decisões por você, mas ele vai te mostrar as melhores opções para você decidir em conjunto ali com ele. Saídas, opções, acho que é interessante mexer aqui, mexer ali, aqui tá bom, vamos manter. Por isso que é importante você ter uma ajuda, porque realmente não é a nossa realidade, né? E ter alguém ali estudando com essas informações. Eu conversei com o Jair, ele me mostrou um monte de planilha, um monte de gráfico. A gente não vai fazer isso no dia a dia, né? Então, ter um consultor vai fazer muita diferença para quem realmente está pensando em investir, né? E outro ponto que eu lembrei agora, a questão da previdência,
Às vezes você tem uma previdência contratada e ela não está desempenhando legal. Isso. Você não precisa sacar esse recurso e colocar num outro investimento. Você pode realizar a portabilidade dessa previdência para um outro banco, outra instituição ou outro modelo de previdência que hoje paga no mínimo a Selic. Uhum. Então, Jair, eu tenho uma previdência lá hoje, falando em termos de Selic, que ela está em 10,75, está rendendo abaixo desse valor, hoje você consegue fazer uma portabilidade da sua previdência atrelada ao CDI. Então, ele vai pagar 100% do CDI. Então, se você tem uma previdência hoje que ela não está rendendo esse valor ao ano, você pode analisar e fazer uma portabilidade, ou seja, você não paga imposto de renda, você vai só tirar do banco A e transferir para o banco B. Isso é uma opção que existe, é uma opção que o cliente pode contar sem custo, de uma forma muito tranquila. Para a gente finalizar agora, aquela dica, aquele segredo matador, segredo da coroa. Bom, vamos lá. Nós estamos chegando em 2025. Para você que nunca colocou as suas despesas, o seu orçamento no papel, coloque. Pode ser no seu livrinho. Hoje, para quem tem uma facilidade maior com a internet, numa planilha do Excel, crie esse orçamento e procure seguir para 2025. Você não investe? Comece a investir com R$30, 40, 50. É esse hábito que vai te levar à independência financeira. Você não precisa ter um conhecimento acima da média do mercado. Você precisa ter o comportamento de olhar suas despesas, ver aonde você pode reduzir os gastos e, sobrando essa diferença, você começa a investir. Então essa seria a minha dica aí para 2025, começar com o pé direito, comece fazendo o orçamento doméstico em família e trace os objetivos e corra atrás de 2025. Nossa, adorei que você falou a questão de comportamento. Vai fazer muita diferença no dia a dia das pessoas terem esse hábito, construir esse hábito. Porque às vezes a gente fica se prendendo que eu preciso ter dinheiro para começar a investir. Mas é o hábito, é o dia a dia, é ali que vai fazer a diferença. Nossa, adorei, achei perfeita a tua dica, assim, gostei muito. E Mariana, posso deixar uma dica de um livro? Claro, por favor, eu adoro. Um livro, Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Ele trata essa questão do comportamento. Nesse livro tem um exemplo bem legal, um livro escrito por um americano, que uma pessoa, ela era frentista, a vida inteira, uma vida simples lá, com casa, tudo, e aí ela faleceu e quando foram ver, ele tinha 8 milhões de dólares na conta. Daí eles foram ver o que essa pessoa fez, o que essa pessoa fez para ter esse montante, porque ela não tinha conhecimento, ela era um frentista, ela não tinha instrução. Mas aí foram ver que ela teve o hábito, o comportamento de investir desde que ela começou a receber a sua remuneração no trabalho. Então, foi o comportamento dela que trouxe esse valor. Essa pessoa ela deixou também uma parcela para obra de caridade. Então, assim, ela impactou no seu mundo com o comportamento, não com o conhecimento. Então, hoje, você que não tem essa facilidade com a matemática, é muito mais comportamento do que o seu conhecimento que vai te levar à independência financeira. Nossa, fenomenal, adorei demais. Gente, o recado final é, pela moedinha do tio Patinhas, na hora de investir tem que saber por quê, onde e como. Não faça se você tenha dúvida, não faça sozinho, peça ajuda. Não é vergonha nenhuma ter uma ajuda, uma consultoria financeira. Muito pelo contrário, você vai saber aonde investir, por quê e que vai fazer sentido para você, para aquilo que você quer no futuro. Então, bora lá, 2025 com tudo, hein? Até mais, gente. Adorei, Jair. Obrigado pelo tempo. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.